Bom dia. O presidente da República esteve em São Carlos ontem. São Carlos é um grande centro tecnológico, científico, né, por causa da universidade, dos centros de ensino de lá. E ele esteve lá para anunciar 79 milhões para o campus da Universidade Federal. E aproveitou para defender aumento do imposto de herança. Imposto de herança é um imposto municipal, né? Ou estadual, mas não é um imposto federal, mas ainda assim ele quer mais. Ele diz que é muito pouco que se cobra no Brasil, que a pessoa devia deixar a metade para o Estado e não para os seus herdeiros. A pessoa trabalha a vida toda para deixar para os filhos e netos, mas o Estado vem lá sem nenhum motivo, porque o Estado certamente só atrapalhou a vida dele, né? Ele quer tirar. E chegou a usar uma palavrinha muito, muito significativa do que ele pensa a respeito. Ele diz que aí o sujeito morre e o patrimônio dele não é devolvido. Ou seja, ele acha que a origem de toda a riqueza é o Estado, o que é uma desonestidade vigorar essa ideia. Porque o Estado só atrapalha a produção de riqueza. O Estado não cria riqueza, mas atrapalha. E diminui a riqueza das pessoas. E com isso as pessoas investem menos, empregam menos, produzem menos. É uma roda girando ao contrário, a interferência do Estado. Impostos. O governo só fala em aumentar impostos. E, aliás, 79 milhões para um grande campus universitário, como é de São Carlos, eu acho que fica muito pequeno se a gente lembrar do tamanho das propinas das empreiteiras na Lava Jato, né? E esqueceu-se de dizer, podia ter dito, ficaria bem simpático e realista, dizer que esses 79 milhões que o governo estava destinando à Universidade de São Carlos provém dos impostos pagos com o trabalho das pessoas. Seria muito justo, seria um tipo de agradecimento aos pagadores de impostos, que merecem todos os agradecimentos. Agora mesmo, na reunião financeira do G20, preparatória para a reunião de novembro, no Rio, o ministro das Cidades do Brasil fez um relatório que depois é destacado como se fosse o governo criando isso, que nos próximos 10 anos serão necessários 100 bilhões de dólares para o saneamento, para investir em saneamento básico no Brasil. Sim, porque é um desleixo, um descumprimento de cláusula entre governo e pagador de imposto. O pagador de imposto paga 5 meses de trabalho por ano para o Estado brasileiro e, em troca, deve receber bons serviços públicos e investimentos públicos de infraestrutura, como é o saneamento básico, bom serviço de segurança, de justiça, de saúde, de educação, né? Só que não. 100 bilhões, certamente, ou vai tomar empréstimo e vai pagar juro, mas quem, em última análise, sempre paga a conta é o pagador de impostos. Principalmente num país em que, na manhã desta quarta-feira, em 38 cidades brasileiras, publicado o meu artigo, eu estou demonstrando que 21% dos brasileiros sustentam os restantes 79%. Será isso justiça social? Então, é uma questão para a gente pensar a respeito na condição de pagador de imposto. Se nós pagamos, se nós os sustentamos, se nós os indicamos, elegemos autoridades, a maioria diretamente e outros indiretamente, então é porque nós somos os patrões, não é?
Um dia que um desses sequestradores de prisão me ligou dizendo que estava com a minha filha e tal, e pedindo tanto, eu disse, ok, mas eu quero falar com ela. Não, não vai falar. Então você não vai receber, porque se eu estou pagando você, eu sou o patrão. Não é? De Brasília, Alexandre Garcia.